Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, crianças! Hoje nós viemos aqui cantar um hino bem especial. Hoje nós vamos cantar A Cada Momento. Quero cantar bem animado, tá bom? Todos nós cantando para louvar ao Senhor. Vamos começar agora, A Cada Momento. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. Ficou muito bom. E agora, crianças, nós vamos cantar também outra musiquinha que diz assim, ó. Deus fez os peixinhos para rio e mares. Então vamos começar. Cristo fez os peixes para rio e mares. Cristo fez os peixes e pôs-los a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Veja como brinca, veja só como eles são. Um é pequenino, o outro é grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão.
quando brincam na água até o fundo vão. Veja como brinca, veja só como eles são. Excelente. Bom dia, irmãos. Vamos começar esse culto cantando ao nosso Deus os passos do justo. Nas noites ou dias maus a chegar, faz-me seguir teu perfeito trilhar, mesmo em tristeza, se grande a dor, no sol ou chuva, servir ao Senhor. Os passos do bom homem firma o Senhor, em seu caminho se compraz. Se um dia cair prostrado, não será. O Senhor vem segurar-lhe as mãos. Quão grande és tu, e eu nada sou. Faz-me, ó Deus, confiar no Senhor. O que é santo e erros não faz, igual a Cristo, Deus vem me moldar. Os passos do bom homem firma o Senhor, e em seu caminho se compraz. Se um dia cair prostrado, não será. O Senhor vem segurar-lhe as mãos. Amém. Continue cantando comigo. Cantor Cristão 476. Brilho celeste. Peregrinando vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, encha minha alma, glória de Deus. Oh, aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, ante a minha alma, glória de Deus. Oh, aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores
Graça e paz, irmãos. Estou aqui para fazer um comunicado. Quero primeiramente testemunhar diante dos irmãos. Sou muito feliz porque Deus tem nos abençoado com a fidelidade de cada um. Esse mês, pela graça de Deus, nós conseguimos honrar nossos compromissos com cada missionário, valor integral, e também com os nossos pastores. Deus tem sido muito bom. E eu louvo a Deus pela fidelidade de vocês, por tudo que aprendemos e pela convicção da necessidade de sustentar a obra do Senhor. Quero ainda desafiar os irmãos a continuarem conosco, orando a Deus, até porque vários irmãos já estão desempregados e sabemos que há necessidades que surgiram e surgirão. Então, os irmãos que puderem, quiserem, desejarem fazer doações de cestas básicas, para que a gente possa, através dos irmãos diáconos, direcionar essas pessoas, podem assim fazê-lo, entrando em contato conosco. E os irmãos que pretendem fazer essas ofertas, deixe-nos saber qualquer um desses contatos. E queria também esclarecer um pouco mais sobre as ofertas e dízimos e as formas que nós estamos recebendo essas ofertas a cada um que deseja ser fiel. E eu tenho recebido várias perguntas. Uma delas é sobre se temos conta apenas em um banco ou em outro, se os depósitos podem ou não ser feitos misturados. Queria esclarecer um pouco disso. Em relação a dízimos e ofertas, toda a igreja sabe que nós temos contas para cada situação, a fim de usarmos da forma que foi direcionado, né? O propósito de cada oferta chegue aonde foi realmente planejado. Nós temos conta apenas Banco Bradesco para a utilização de dízimos e ofertas e promessa de fé. Temos uma conta para missões, no final do aviso eu vou deixar o número de cada uma delas, e temos a conta que é utilizada apenas para despesas da igreja, como sustento de nossos pastores e qualquer surgimento que possa vir diante do mês, né? Mas queria deixar todos cientes que se a sua dificuldade é fazer esses depósitos separados, você pode fazer junto, mas por favor, eu preciso da informação para que eu possa fazer o direcionamento para a conta certa, para que a gente possa então usar o dinheiro que foi ofertado para missões, unicamente em missões, e assim cumprir o propósito do qual foi colocado. Isso porque tem irmãos que para fazer tais transferências precisam pagar 2 TED, 2 DOC, e isso gera despesa para os irmãos e a gente não quer dificultar isso. Tá? Se você tem conta Bradesco, me ajudaria a fazer transferências separadas. Mas se é uma dificuldade para os irmãos, por favor, não é um motivo de você simplesmente não fazer ou fazer nessa ou naquela. Eu quero realmente deixar isso livre, mas preciso da informação para organizar o caixa da igreja, organizar todas as finanças, todas as despesas e direcionar essas ofertas. Os irmãos têm meu contato já, foi deixado pelo WhatsApp, mas se quiserem anotar, o meu telefone é 62 98564 5092. Pode me passar tal informação pelo WhatsApp, pode ligar para mim para mais esclarecimentos. Os irmãos que querem, como alguns já têm feito, podem deixar na igreja com o pastor. Você quer ser discreto e é conveniente ser discreto, pode colocar dentro do envelope os valores direcionados para cada situação e você não terá problema em relação a isso. Em relação às contas para missões, nós trabalhamos com a conta da agência Bradesco, agência 2119, conta 8874, dígito 9. E para as demais ofertas, dízimos, nós temos a conta ainda no Bradesco, agência 2119, conta 7420, dígito 9. E o CNPJ da igreja, 74076-456/1000-71. Os irmãos podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Tá? E nós estamos à disposição para tentar esclarecer da forma melhor possível. Eu não tenho o número do Tiago, o outro tesoureiro, o segundo tesoureiro,
mas pode ser falado com ele, pode buscar através do pastor ou qualquer um de nós que fazemos parte da diretoria para esclarecermos. No mais, irmãos, oremos uns pelos outros, sejamos fiéis ao Senhor como temos sido e orem por nossos missionários para que as ofertas continuem chegando até eles. Se você souber de algum missionário que as ofertas do Templo Batista Maranata não estiver chegando até eles, deixe-nos saber, porque tem algum equívoco. Com certeza, nós não deixamos de enviar. Deus abençoe cada um e seja fiel. Amém. Amém. Cante comigo agora. Vamos cantar 84, o livro de Corinhos, Guia-me, Senhor. Cada dia guia-me, Senhor, sempre andando em teu amor. Faz meu caminho bem puro ser, mostra-lhe o que devo fazer. Quando vem a tentação, faz-me forte da proteção. Se eu desamparado for, venha acalentar-me teu amor. Ao trilhar a minha vida aqui, sempre faz-me pensar em ti e lembrar que pra onde for, tu me guardas com teu favor. Pra contigo mais me parecer, e quando vier me buscar, enfim, possa se agradar em mim. Amém. Cante comigo ainda, cantor cristão 304. Vamos cantar um vaso de bênção 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer, aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, pisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor.
dormindo no meu leito, em sonho encantador. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio a seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santo Rei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E num alto tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escoltei. Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém que nunca passará. No muito feliz Jerusalém que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Para o estudo desta manhã, eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versos 5 a 8. Eu creio que é um texto que grande parte dos irmãos conhece. E assim nos diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem,
antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Creio eu que esse texto é conhecido na maioria dos irmãos, principalmente porque esta contradição citada nele, maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor, é algo citado constantemente pelos crentes. Eu não vou ficar na análise sintática, vamos dizer assim, do texto em si, mas nós vamos, nesta manhã, olhar para aquilo que está além desse texto, ou seja, para o contexto histórico. É riquíssimo o contexto histórico no qual esse texto, ou por qual a razão desse texto ter sido escrita. E então eu quero dar a este estudo o título de O Pecado de Zedequias, porque esse texto foi escrito exatamente por causa de Zedequias, pelas razões que levaram o rei Zedequias a agirem como agiu e a fazer o que fez. Então esse texto ele é escrito dentro do contexto do reinado de Zedequias e das suas atitudes. Zedequias ele reinou entre 598 e 587 a.C., reinou por 11 anos, e a história do rei Zedequias ocupa boa parte do livro do profeta Jeremias, apesar de que também boa parte dos leitores não se dá conta disso. Mesmo sendo o 20º e último rei de Judá, o livro de Jeremias, principalmente na sua porção do meio para o final, é ocupado muito no contexto da história e dos acontecimentos que se deram com Zedequias. É interessante observar que esse texto, que é bem conhecido, como eu disse, apesar de não ser tão bem conhecido o seu contexto histórico, ele é uma coletânea de materiais mistos, esse capítulo 17. E aparentemente esses materiais de todo o capítulo 17, eles não se unem formando um pensamento único. Os versos 5 a 8, por exemplo, eles têm o formato de um salmo profético. Ele tem o formato de um salmo, ou melhor, não profético, não é, mas um salmo de sabedoria, de conduta, e o texto é muito semelhante ao do Salmo 1, por exemplo. Você pode ver muitas semelhanças entre o Salmo 1 e este texto. E ele se baseia entre duas atitudes, a confiança no homem e a confiança em Deus. E o nosso desejo é olhar além deste texto e ir nas razões pelas quais esse texto foi escrito e por que ele é dirigido nesta questão de Zedequias. Eu falo isso porque se você ler os 4 primeiros versos, eles vão descrever muito daquilo que foi o reinado de Zedequias. E por isso, então, eu quero olhar para além das palavras aqui do texto e olhando para o contexto onde ele está inserido, mostrar por qual razão os homens preferem confiar no poder humano e não no poder de Deus. Ou seja, por qual razão, mesmo filhos de Deus, ao invés de confiarem no Senhor e depositarem a sua confiança nele, principalmente em tempos de crise, as pessoas preferem confiar no poder de homens, olhar para o poder de homens e depender do poder de homens, ao invés de entender que todo o poder e toda a ação estão nas mãos de Deus. Então nós vamos nos debruçar sobre as razões que levam o homem a deixar a confiança em Deus e adotar então a confiança em outros homens. O período de Zedequias, que compreende, não é a história de Zedequias, ele precisa ser bem compreendido para que nós possamos entender por que Zedequias tomou as decisões que tomou e levou então Jeremias a escrever esse texto no contexto do reinado dele. O período do rei Zedequias é um período de grande disputa entre dois grandes impérios. O Império Babilônico havia vencido o Império Assírio e conquistado então a maior parte dos territórios conhecidos naquela época.
e era o poder hegemônico naquele período. Mas um poder que veio ainda antes dos assírios, o poder egípcio, estava disputando com os babilônicos o controle de grande parte da região asiática. E Israel está no meio dessa disputa entre verdadeiros titãs, entre impérios numerosos, grandiosos. Se Nabucodonosor controlava o império babilônico, o faraó Neco controlava o império egípcio. E Neco então se levanta contra Nabucodonosor, mas para atacar Nabucodonosor na região do Eufrates, ele precisa passar pela Judéia para ir à guerra. Nesse período, quem reinava era Josias, o bom rei Josias. Ele não concordou com essa atitude, com esse pedido do faraó Neco de passar pela sua terra, e ele então fez guerra ao faraó Neco nessa passagem. Então, 2 Reis 23, 29 vai nos narrar que nos seus dias, nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, que é a região da Síria, não é? Ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. Então o bom rei Josias perdeu a sua vida nessa disputa pela passagem do império egípcio, do exército egípcio, pela terra de Judá. E então isso lhe custou a vida. No seu lugar reinou seu filho Jeoacás, e ele acabou sendo destituído pelo próprio faraó Neco quando ele retornava da batalha contra os babilônicos. Ele lembrou-se daquilo que foi feito com ele, não permitindo a passagem franca, e ele vem e toma o império ali, a nação de Judá. 2 Reis 23 diz: porém faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também faraó Neco constituiu rei a Eliaquim e mudou o seu nome para Jeoiaquim. Tanto Jeoacás quanto Jeoiaquim fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e foram maus reis em Judá. Quando então o império babilônico ele derrota o rei do Egito, ele começa a conquistar os territórios que estão próximos ao território da Síria. E 4 anos depois, ele chega também à Judéia. E agora é o Império Babilônico que toma conta de Judá, obrigando Jeoiaquim a pagar-lhe tributo. Então, 2 Reis 24, 1 diz: nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. A razão que levou Jeoiaquim a rebelar-se contra Nabucodonosor é que saiu um boato de que os egípcios novamente fariam guerra à Babilônia. Então ele pensou que estava livre agora de todo o jugo imposto pelo rei babilônico, mas não foi assim. O verso 7 do capítulo 24 de 2 Reis diz: e o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito. Então o contexto agora, ao redor de Judá e em Judá, volta-se para um controle completo do poder babilônico, também agora sobre a terra de Judá. Com a morte de Jeoiaquim, reinou em seu lugar seu filho Joaquim. Seu reinado durou apenas 3 meses, e ele também foi levado cativo para a Babilônia. 2 Reis 24 diz: naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Jerusalém. A cidade foi cercada, então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, e o rei tomou preso e transportou Joaquim à Babilônia. Então, agora Nabucodonosor, ele toma definitivamente Judá, Jerusalém, ele destitui o rei, e ele vai colocar outro rei em seu lugar. Ele toma agora Matanias, que era tio de Joaquim. E este Matanias, ele tem o seu nome mudado para Zedequias. Então é neste ponto que inicia a história do rei Zedequias e o seu reinado registrado nos livros dos reis de Judá. 2 Crônicas, por exemplo, tanto 2 Reis, principalmente ali pelo capítulo 24, 2 Crônicas, no capítulo 36, registram o reinado de Zedequias. E o seu reinado, então, é registrado nos livros dos reis de Judá. 2 Crônicas 36, 11 diz:
Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Então esse é o contexto histórico, geográfico, de tudo aquilo que estava acontecendo naquela região. Uma grande disputa entre o Império Babilônico e o Império Egípcio. O Império Babilônico vence, e agora então ele toma conta da região da Ásia, onde fica também Judá. Ele depõe o rei Joaquim, leva-o para a Babilônia. Foi nesse tempo também que Daniel, que Ezequiel, que muitos outros foram levados também para a Babilônia. No seu lugar é deixado Zedequias como um rei fantoche. Nabucodonosor tem o poder, mas ele mantém Zedequias ali. É importante também observar duas questões nesse contexto de Zedequias. A primeira delas é sobre as razões que levaram o Senhor a permitir que Nabucodonosor tomasse Judá. As 10 tribos do norte já haviam sido levadas em 722 a.C., então quase aí 150 anos antes. Mas agora as 2 tribos do sul também são levadas no exílio para a Babilônia, e esse exílio, essa leva para o exílio, ela teve diversas partes, não é? Eles vinham, levavam, tomavam, e isso durante esses 11 anos aí do reinado de Zedequias. Mas quais as razões que o Senhor permitiu isso? Em Jeremias 25 está escrito, dos versos 1 a 9, a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor e vou-lo tenho anunciado. Então já faziam mais de 20 anos que Jeremias estava anunciando que o povo devia deixar os seus pecados. Senão o Senhor enviaria disciplina sobre eles. Mas note o que ele diz, tendo vindo a mim a palavra do Senhor e vou-lo tendo anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-vos. Mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses, para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira como a obra das suas mãos, para que não vos faça mal. Mas eles não deram ouvidos a isso. O texto ainda diz, me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal, viste que não escutastes as minhas palavras. Por 23 anos, Jeremias falou àquele povo. Antes dele, Isaías havia feito isso. Sofonias fez isso. Ezequiel, já do exílio, fez isso. Mas o povo de Judá, ele não quebrou a sua dura cerviz. Eles se tornaram idólatras. Adoraram outros deuses. Foram infiéis a Deus na sua vida. Deus os alertou, mas nada disso serviu. Então aqui entra dentro desse plano uma figura que nós bem conhecemos, Nabucodonosor, aquele mesmo que achou-se tão grande que Deus o fez pastar como os animais, até que ele então recobrasse a sua lucidez. Este mesmo, a Bíblia diz que foi usado como instrumento de Deus para disciplinar Judá. O mesmo capítulo 27 diz, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Nota o que Deus está dizendo. Ele estava usando agora Nabucodonosor. Nabucodonosor estava ao serviço de Deus. E ele ainda diz, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam, e todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Então, nesse contexto,
o imperador estrangeiro que toma Judá, a Bíblia está dizendo que ele estava fazendo isso porque Deus ordenou que ele fizesse. Deus planejou que as coisas funcionassem assim. Nabucodonosor era um instrumento nas mãos de Deus nesse momento. Então, sabendo dessas duas coisas, o pecado que conduziu Israel ao exílio, sabendo que Deus está usando Nabucodonosor para esse objetivo, é preciso agora que nós olhemos para a questão de Zedequias. E entendamos então como esta expressão, maldito o homem que confia no homem, se aplica a ele e a todos aqueles que também vivem nesse mesmo comportamento. Quando o profeta Ezequiel, que foi um dos primeiros a serem levados para a Babilônia como prisioneiro, ele, sabendo da circunstância do Império de Judá, do reino de Judá, ele escreve assim no capítulo 17, Ezequiel capítulo 17. Então vem a mim a palavra do Senhor dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam essas coisas? Dize, eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da descendência real e fez aliança com ele e o fez prestar juramento. Esse é Zedequias. Zedequias jurou por Deus que seria fiel a Nabucodonosor. E ainda diz, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando a sua aliança pudesse subsistir. Então Judá não seria destruído, seria humilhado, ele não teria forças para se levantar. Então Deus diz assim deles, mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Zedequias, ele procurou ajuda no Egito. Ele quebrou a sua aliança com Nabucodonosor e buscou no Egito forças para vencer a força de Nabucodonosor. Então Ezequiel diz, porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, em que no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou, cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes para destruir suas vidas. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança. Eis que ele tinha dado a sua mão. Contudo, fez todas essas coisas. Não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Então foi isso que Zedequias fez. Sabendo da ação de Deus em julgar Judá, sabendo que Deus estava usando Nabucodonosor para esse fim, ele agora escolhe então confiar na mão de outro homem, para que o propósito de Deus não se cumpra. Se ele conseguisse, como conseguiu o apoio do Egito, e se o Egito tivesse vencido a batalha contra Nabucodonosor quando veio em socorro a Judá, ele teria conseguido não somente livrar-se da disciplina de Deus, mas livrar-se do instrumento de Deus, e teria conseguido que a vontade de Deus não se cumprisse naquele povo. Mas o seu orgulho, a sua prepotência, lhe custou caro. Então agora, sabendo o que ele fez, nós queremos responder uma pergunta. O que há no coração de um homem que rejeita os propósitos de Deus para confiar na força de outros homens? Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Agora nós vamos tentar observar, nós vamos fazer isso biblicamente, de acordo com a narrativa bíblica, entender o que estava por detrás daquilo tudo que Zedequias fez do seu plano. O que o levou a desprezar o Senhor em prol de confiar a sua segurança nas mãos do poder humano? Como eu disse, ele sabia das razões pelas quais o Senhor estava disciplinando Israel, Judá melhor.
Ele sabia que o Senhor estava usando Nabucodonosor para esse fim. O profeta Jeremias já havia deixado claro que era Deus que estava conduzindo aquele processo doloroso de disciplina. O que Zedequias fez foi conscientemente escolher um meio de se livrar dos propósitos de Deus. Ele sabia o que Deus estava fazendo, mas conscientemente ele considerou que o poder humano podia quebrar os planos de Deus. Agora nós vamos a 2 Crônicas, capítulo 36. E lá está registrado, então, quais foram os atos de Zedequias. E isso nos leva, então, a entender o que há no coração de um homem que confia nos homens. A primeira questão citada ali no verso 12. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. A primeira questão apresentada sobre Zedequias é que confiar que a força humana pode mudar a história traçada por Deus é uma tentativa vã de fugir da necessidade de arrependimento. O que Zedequias precisava era arrepender-se dos seus pecados. O que a nação de Judá precisava era arrepender-se da sua má conduta. E através de Jeremias, Deus deu a Zedequias inúmeras oportunidades de arrependimento. Mas Zedequias as desprezou todas. Você pode ler isso na porção final do livro do profeta Jeremias. O orgulho do seu coração o impediu de aceitar o plano de Deus. Em determinado momento, isso é descrito em Jeremias 38, Zedequias até se mostra manso, e ele pergunta a Jeremias se havia saída da parte de Deus. Olha a resposta de Jeremias: sim, se voluntariamente saíres ao príncipe do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará fogo, e viverás tu e a tua casa. Jeremias está dizendo para ele: sim, tem solução. Aceita o plano de Deus. Aceita o instrumento de Deus. Se realmente se dobre ao propósito de Deus. Abra as portas da cidade. Permita que Nabucodonosor adentre sobre a cidade. E Deus está dizendo: você viverá, a sua família viverá, a cidade não será destruída e tudo estará bem. Mas ele era orgulhoso demais para aceitar isso. Se ele fizesse isso, ele teria que se arrepender de todo o seu orgulho, de toda a sua arrogância, de toda a sua prepotência. Mas ele não queria isso. Confiar nos homens era uma forma de adiar o arrependimento. Irmãos, quantos de nós somos também culpados da mesma questão? Quantas e quantas vezes, sabendo do propósito de Deus, sabendo o que Deus quer, ao invés de nos arrependermos, nós sempre procuramos um outro caminho, uma outra jornada, para que os propósitos de Deus não se cumpram. Foi isso que Zedequias fez. E por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ele nunca aceitou esse conselho de Jeremias. E ele morreu nos seus pecados. Em segundo lugar, por detrás da confiança no poder dos homens, está o desejo pecaminoso do coração humano de manter aquilo que lhe satisfaz. Olha o que diz o verso 13. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Zedequias havia jurado em nome de Deus ao próprio Nabucodonosor que não faria aliança com o Egito. Ele jurou em nome de Deus que manteria-se fiel a Nabucodonosor, mas ele mesmo foi quem quebrou esse juramento, e nós lemos isso em Ezequiel capítulo 17. No fundo, o que Zedequias queria, usando o poder do Egito e o poder na mão dos homens, era manter tudo como estava. O seu apego pelo poder, pelo luxo, pela riqueza, ele não era capaz de abrir mão do grande tesouro do seu coração. Havia se tornado rei por um golpe, vamos dizer, do destino. Claro, Deus guiou tudo.
Mas ao invés de humilhar-se, ele tinha um ídolo no seu coração, e esse ídolo o derrubou. Por diversas vezes, Jeremias chamou Zedequias ao arrependimento, para que ele corrigisse. E um dos grandes problemas de Zedequias foi que ele confiava nos falsos profetas. Ele sempre tinha falsos profetas falando que ele se daria bem nessa história de confiar no Egito. Ele tinha maus conselheiros. E Jeremias o aconselhou no capítulo 27. E falei com Zedequias, rei de Judá, colocai os vossos pescoços no jugo do rei da Babilônia e servi-o. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, porque não os enviei e profetizam falsamente em meu nome. Para que você tenha uma ideia daquilo que ocorreu. Quando Zedequias ele se levanta contra Nabucodonosor, ele quebra a aliança, Nabucodonosor vem com seu exército, cerca Jerusalém. Então o rei do Egito, que havia sido chamado por Zedequias, ele sai do Egito e ele vem enfrentar Nabucodonosor. Então os babilônicos levantam o cerco de Jerusalém e vão ao encontro dos egípcios para a batalha. Então nesse tempo, quando Nabucodonosor levanta o cerco de Jerusalém, os falsos profetas então passaram a dizer: vocês viram como nós estamos certos? Eles foram embora para nunca mais voltar. E eles então falavam assim ao povo, enquanto Jeremias dizia: não, eles voltarão. E a situação será muito pior, porque agora eles sabem que que os judeus confiaram nos egípcios. Eles tentaram matar Jeremias por isso. Eles colocaram ele num poço para matá-lo afogado, mas havia apenas barro. Seus amigos o livraram de lá. Quando então Nabucodonosor foi e venceu o Egito, ele volta e cerca Jerusalém de novo por 18 meses. E a miséria em Jerusalém foi tamanha que é impensável tentarmos pelo menos conceber como foi tudo aquilo. Além de Nabucodonosor o cercar por fora, por dentro as divisões e a fome e a peste os assolavam também. E por quê? Porque Zedequias queria manter os tesouros do seu coração. Além disso, a falta de arrependimento, confiando na mão dos homens, levou Judá a entesourar pecados ainda maiores para o dia do juízo de Deus. O verso 14 diz: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. O mais grave de tudo isso, dessa descrição, é que já fazia 8 anos que Nabucodonosor tinha vindo pela primeira vez. Eles já eram escravos há 8 anos, já viviam em miséria há 8 anos, por disciplina de Deus. Mas esses 8 anos não serviram para quebrantar o coração daqueles homens. Esses 8 anos não serviram para levá-los ao arrependimento. Ezequiel diz de atos que eles tomaram, por exemplo, Ezequiel 8 vai narrar: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor. Aqui está o sumo sacerdote e os sacerdotes que viviam nos seus turnos, e com o rosto para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. O texto ainda diz que eles pintaram nas paredes do templo a imagem de ídolos. Usavam o templo para adorar o sol. Ou seja, a falta de arrependimento deles, o confiar em homens para libertá-los, os levou ainda a pecados piores. Eles se tornaram ainda piores do que já eram. Além disso, o verso 15 diz: e o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mesmo com tudo isso, Deus continua a mostrar-se amoroso, gracioso. Em todo o tempo, Deus permitiu todas aquelas coisas para quebrantar o coração do povo,
mas o povo preferia achar meios para vencer o propósito de Deus. Deus os amou, Deus teve compaixão deles, mas eles escolheram, e diz o verso 16, eles porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas. Eles desprezaram a voz amorosa de Deus. Deus estava usando o reino de Nabucodonosor, Deus estava usando o exílio, Deus estava usando a disciplina dura para trazer os seus filhos de volta. Deus havia permitido tempos difíceis para que eles se arrependessem, mas eles fizeram o contrário. Zombaram de Deus, desprezaram as palavras de Deus e mofaram dos seus profetas. Aqui tem um acontecimento incrível. Zedequias, ele ouviu de Jeremias que ele seria preso, Zedequias, e levado para a Babilônia. Ezequiel profetizou também dizendo que Zedequias não veria a Babilônia. Então sabe o que Zedequias fez? Ele zombou. Porque um profeta dizia que ele seria levado para a Babilônia, e o outro dizia que ele não veria a Babilônia. Então ele acreditou, olha, eles estão em contradição. Tudo isso é falso. Mas sabe que isso era verdade? 2 Reis 25, 7 diz: e aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o levaram à Babilônia. Jeremias estava certo, ele foi para a Babilônia. Ezequiel estava certo, ele não viu a Babilônia. Por quê? Porque vazaram seus olhos. Mas ele zombou de tudo isso. Então o final do verso 16 diz: até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Triste, não é? Que triste saber disso, o povo de Deus, a cidade de Deus, Judá, cidade de Jerusalém, não havia mais remédio. Deus fez tudo. Não há falha em Deus. Ele mandou tempos difíceis para o povo se arrepender, mas este é o triste epílogo de Judá. Foram para a Babilônia. Depois de 70 anos, Deus, pela sua graça, os fez retornar. Mas naquele momento, não houve remédio. Eles confiaram no poder humano. Eles confiaram nos homens contra os propósitos de Deus. Então o que nós aprendemos com o pecado de Zedequias? Primeiro, não há como o homem fugir dos propósitos de Deus. Nenhum homem é capaz disso. Quando Deus determina algo, isso acontecerá. Levante-se o reino das trevas, o próprio Satanás, os reinos deste mundo, o anticristo, as grandes nações, não importa. O propósito de Deus sempre será cumprido. O Egito ainda era uma grande nação, não pôde impedir o propósito de Deus. Deus levantou Nabucodonosor, os babilônicos. Deus disciplinou Judá. Nem Zedequias, nem os egípcios, nem o reino das trevas, ninguém pôde impedir que Deus cumprisse o seu propósito. Igualmente hoje, Deus tem o seu propósito e ninguém é capaz de impedi-lo. Em segundo lugar, é engano pensar que o poder humano pode mudar os desígnios de Deus. Deus tem propósitos para hoje, Deus tinha propósitos em Zedequias. E nenhum homem tem poder para mudar os seus desígnios. E nós nos enganamos quando pensamos assim. Deus usa os homens. Deus não depende dos homens. Deus não depende de presidente nenhum, de governador nenhum, de prefeito nenhum. Deus os usa como instrumentos nas suas mãos, mas nós não confiamos nesses homens. Confiamos em Deus que determina os propósitos, em Deus que determina os desígnios. Quando o homem confia no poder humano, o que ele está fazendo é simplesmente tentar fugir da real necessidade de arrependimento.
Olha, nesse tempo que nós temos vivido, eu não sei porque Deus ainda não permitiu que a vacina contra esta peste, esta epidemia, seja logo descoberta, testada e aprovada. Eu sei que Deus tem demonstrado a sua graça, mas tudo será no tempo dele. Tudo. A vacina virá no tempo dele. O final desta desordem virá no tempo dele. E nenhum de nós pode confiar em homem algum, enquanto Deus não cumprir o seu propósito. Se Deus quer arrependimento, é arrependimento que Ele terá. Custe o tempo que custar, mas os propósitos do Senhor serão cumpridos. E para terminar eu quero dizer que Deus tem sempre a última palavra. Sempre. Maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque a última palavra não vem do homem, vem de Deus. Então agora, sabendo disso, nós podemos voltar a ler Jeremias capítulo 17, a partir do verso 5. Assim diz quem? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jamais façamos isso. Será como a tamargueira no deserto, era uma plantinha baixa, que os animais vinham e comiam ela. Ela não conseguia se desenvolver. Então diz, e não verá quando vem o bem. Zedequias não viu a restauração de Judá, nem seus filhos. Ele está comparando aqui a planta e aquilo que ele fez. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Está falando aqui da esterilidade do solo. Um solo salgado, ele é estéril. E ele diz que o homem que confia no homem é assim. Estéril, não colhe nenhum bem. Mas olha agora o verso 7. Bendito o homem que confia no homem e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Eu sei, irmãos, que os tempos são difíceis. Eu sei que esta epidemia veio para atrapalhar em muito as nossas vidas. Mas jamais se esqueça que Deus tem os seus propósitos e homem algum pode impedi-los. Então o final do verso diz que aquele que confia no Senhor não deixa de dar fruto. Ou seja, nós não precisamos, não somos obrigados nesse tempo difícil de deixarmos de confiar em nosso Deus e de darmos frutos para Ele. Nossas igrejas têm frutificado, a vida dos irmãos tem frutificado. E tem frutificado por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor e não nos homens. É isso que Jeremias está nos ensinando. É isso que Zedequias devia ter feito e não fez. Mas nós podemos fazer. Não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde. E no ano de sequidão, talvez esse seja um ano, não é? Que podemos dizer, um ano de sequidão, de dificuldades. O texto diz, não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Confiemos no Senhor. Se você não conhecia a história de Zedequias, agora você a conhece. Pode ler 2 Reis, 2 Crônicas, Ezequiel, Sofonias, Jeremias, está tudo lá. Com certeza será uma leitura riquíssima. Mas esse texto de Jeremias fica como alerta e encorajamento a nós. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Que Deus nos abençoe.